livro de Josué, o capítulo é o de número 1, o versículo é o de número 9, livro de Josué, o capítulo é o de número 1, o versículo é o de número 9. Eu sou grato ao nosso bom e eterno Deus por mais essa oportunidade de uma vez mais estar ministrando a sua palavra, pregando o seu santo evangelho. Para mim é uma alegria, uma honra, uma satisfação mais uma vez estar nesta casa de oração para, junto com meus irmãos e minhas irmãs, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Deus continue abençoando a nossa apóstola Thaís, juntamente com o apóstolo Mauro, e a todos os homens e mulheres de Deus que trabalham nessa casa. Me faço acompanhado da minha esposa, a irmã Suzane, que está bem ali, e as nossas crianças que estão lá na sala das crianças aprendendo também a palavra do Senhor nosso Deus. Quem encontrou Josué capítulo 1, diga amém. Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quem pode assentar aplaudindo ao Senhor? Povo de Deus, o livro de Deuteronômio termina com Moisés subindo o monte. E quem é leitor da Bíblia sabe que Moisés tinha esse hábito de subir o monte. E cada vez que ele subia ao monte, bastante tempo ele ficava lá em cima. A Bíblia diz que um dia Moisés subiu o monte e ele ficou lá em cima 40 dias. Quando ele voltou, o povo estava adorando bezerro, ele quebrou o bezerro, quebrou as tábuas, subiu de novo e passou mais 40 dias, total de 80 dias em cima do monte, quase 3 meses. Moisés passou em cima do monte. Logo, quando o povo vê Moisés subir o monte, no último capítulo de Deuteronômio, o povo arma aqui o acampamento e espera o tempo que Moisés vai descer. Só que aí começa o capítulo 1 do livro de Josué. E não é Moisés que desce, quem desce agora é Deus. Escute, no último capítulo de Deuteronômio, Moisés sobe. No primeiro capítulo de Josué, Deus desce. E Deus desce com uma notícia, pastor, que ninguém quer ouvir. Deus desce com uma notícia que ninguém gosta de ouvir. Qual foi a notícia que Deus trouxe lá de cima do monte? Josué, meu servo Moisés é morto. E antes que Josué ficasse depressivo, deprimido, angustiado, síndrome do pânico, vontade de se matar, vontade de morrer, Deus falou: levanta-te tu, pois, atravessa esse Jordão e faz o povo chegar na terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Eu não sei se você entendeu, mas sabe o que eu aprendo com Deus aqui? O que, pastor? Que na obra de Deus você pode ser um Moisés, você pode ser um profeta, você pode ser um legislador, você pode ser um libertador, você pode ser vaso, você pode ser instrumento. Só tem uma coisa que você e eu nunca seremos na obra de Deus. O que, pastor? Insubstituíveis. Porque só entre nós aqui, Moisés é bom, Moisés é vaso, Moisés é instrumento, Moisés é profeta, mas a obra de Deus não para porque Moisés morreu. Por bondade, por graça, por misericórdia, eu sou pregador desse evangelho desde a minha adolescência. São mais de 20 anos pregando esta palavra aqui. Mas está pensando que o dia que eu chegar na minha casa, pegar uma caixa de papelão e colocar dentro dessa caixa todas as
Bíblia de estudo e dizer para Deus: Deus, eu não prego mais. Você está pensando que o dia que eu pegar uma caixa de papelão e colocar dentro dessa caixa todos os meus livros acerca da Bíblia e falar para Deus: Deus, eu não prego mais. Você está pensando que o dia que eu pegar meu diploma teológico, colocar dentro de uma caixa e dizer: Deus, eu não prego mais. Você está pensando que Deus vai descer do céu, vai chegar lá na minha casa e vai dizer: ô Rodrigo, por favor, não para de pregar, continua pregando, pelo amor de mim, continua pregando. Deus não vai fazer isso. O dia que eu falar não prego, mas Deus vai dizer: tudo bem, tu não prega, eu vou lá na aliança restaurada, eu levanto um novo convertido e coloco para pregar no teu lugar. Pastor, mas ninguém canta como eu canto, a minha voz é afinada, eu sei fazer falsete, eu alcanço uma oitava lá em cima. Se eu parar de cantar, ninguém vai entrar no meu lugar. Se enganou, porque o diabo um dia falou: não adoro mais. Deus falou: tu não adora? Então sai, eu estou levantando verdadeiros. Deixa eu correr, porque o capítulo 1 de Josué é o capítulo da chamada. E a gente, quando fala de chamada, a gente pensa que a chamada de Deus é Deus colocando a mão dentro de um saco e tirando alguém de lá de dentro. Não é assim não. Pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Para salvar não faz mesmo. Para salvar, ele salva o branco, o negro, o pobre, o rico, o gordo, o magro, alto, agora para usar. Pastor, por que é que quando Deus olhou para uma nação de aproximadamente 3 milhões de pessoas, Deus escolheu Josué? Por que é que Deus não escolheu outro? Por que é que Deus escolheu Josué? Vamos entender por que Deus escolheu Josué? Por que Deus escolheu Josué, pastor? Porque um dia Moisés deu uma ordem para 12 homens. Quantos homens? Quem está aqui comigo, quantos homens? E a ordem de Moisés para esses 12 homens foi: vão olhar a terra, vão espiar a terra, vão observar a terra. Apóstola, quando eles vão num grupo só, de 12. Mas cantor, quando eles voltam, já não é um grupo de 12. São 2 grupos. 2 grupos, pastor? Sim, o grupo da maioria, que tinha 10. E o grupo da minoria, que tinha 2. O grupo da maioria olhou para Moisés e disse assim: Moisés, a terra é boa. De fato e de verdade, a terra mana leite e mel. Moisés, a terra é tão abençoada que um cacho de uva 2 homens têm que carregar. Só tem um porém. Qual porém, maioria? A terra nunca vai ser nossa. Por que a terra não vai ser nossa? Porque na terra tem gigantes. Aí vem o grupo da minoria liderada por Caleb e Josué. E esses 2 olharam para os 10 e disseram assim: cala a boca, parem de falar, porque nós subiremos e nós possuiremos a terra, porque ela é nossa por herança de... Como eu estou com o tempo apertado, eu não vou parar, vou jogar pro alto, quem tiver ligado pega, tá bom? Quem é Josué, pastor? Josué é aquele que acredita quando a maioria desacredita. Josué é aquele que crê quando a maioria não... Eu preciso perguntar. Tem alguém aqui na aliança restaurada que tem promessa de Deus? Se o povo da promessa veio, levanta a tua mão, deixa eu te conhecer. Você que levantou a mão, deixa eu te falar uma coisa olhando nos teus olhos. O que, pregador?
quem tem que crer na promessa não é o vizinho, não é o amigo, não é o colega. Quem tem que crer na promessa é você. É você. Ai. Não, Deus falou que vai abrir uma porta para mim, mas o meu seguidor do Instagram falou que não vai abrir. Eu vou acreditar em quem? Em Deus ou no seguidor do Instagram? Deus falou que vai salvar minha família, mas o vizinho falou que não vai. Em quem eu vou crer? No vizinho ou em Deus? Eu te dou uma dica, aliança qual? Crer no Senhor Jesus. Josué, pastor, vocês lembram que um dia Israel estava numa peleja e Moisés estava em cima do monte com as mãos levantadas. Enquanto Moisés está em cima do monte com as mãos levantadas, cadê Josué, pastor? Lá embaixo guerreando. Moisés em cima do monte com as mãos levantadas. Josué lá embaixo guerreando. O que é isso, pregador? Obra de Deus é feita pelo grupo dos que intercedem, mas também é feita pelo grupo dos que guerreiam. E eu não vim arrumar confusão, não. Eu não vim arrumar briga com ninguém, não. Mas quem é da intercessão não pode ter inveja de quem é da guerra. Quem é da guerra não pode ter inveja de quem é da intercessão, porque quem está intercedendo e quem está guerreando só tem um objetivo. Qual, pastor? A vitória do povo de Deus. Já que eu entrei por esse caminho, eu vou entregar tudo. Já que eu entrei por esse caminho, eu vou entregar. Porque eu estou guerreando essa noite. Eu estou com o microfone aqui, guerreando. Paz, meus senhores. Paz, minhas senhoras. Enquanto eu estou aqui guerreando, tem alguém torcendo contra. Tem alguém lá no íntimo do seu coração dizendo: tomara que ele erre a aplicação. Tomara que ele esqueça tudo que ele estudou. Tomara que ele erre na hermenêutica, na exegese, na homilética. Mas se tem alguém torcendo contra, tem alguém também dizendo: usa ele, Jesus. Sê com ele, Jesus. Ai, Jesus, ai. Ei, cantores, cantoras da Arca da Aliança Restaurada, enquanto vocês estão aqui adorando, tem gente lá no íntimo dizendo: tomara que desafine, tomara que erre o playback, tomara que falte luz, tomara que descarregue o celular. Pode torcer contra o quanto você quiser. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Josué, pastor. Josué é aquele que um dia Moisés disse assim: eu vou entrar na tenda. E todo mundo sabia que quando Moisés entrava na tenda era para ter um particular com Deus. Quando Moisés entrava na tenda, ninguém mais podia entrar na tenda, só Moisés. Quem se atrevesse a entrar morria, porque era um particular de Moisés e Deus, Deus e Moisés. Qual foi a ordem? Vão para o arraial. Fiquem no arraial. Essa ordem é para todo mundo, inclusive para Josué. Mas sabe o que Josué disse e fez? O que, pastor? Não posso entrar na tenda. Posso ir para o arraial. Não posso entrar na tenda, mas posso ir para o arraial. Sabe uma coisa? Entre estar no arraial e estar perto da tenda,
Porque lá dentro eu não posso entrar, mas perto eu posso ficar. Vou de novo. Eu não posso entrar lá dentro, mas perto eu posso ficar. Eu estou pregando para pessoas que hoje, sexta-feira, 9 horas da noite, poderiam estar em qualquer outro lugar. Belém é uma cidade que tem muita coisa para fazer à noite. Mas olha aí, apóstola, quanta gente escolheu ficar perto da tenda, ó. Não, você poderia estar num barzinho, você poderia estar num show, você poderia até estar na sua casa, mas você escolheu ficar perto da tenda. Você sabe que perto da tenda tem presença, tem glória. Mão direita lá em cima. Mão direita lá em cima. Essa mão direita que tu levantou, coloca no ombro de quem está do seu lado, vai. Com muito carinho, com muito respeito, balança o ombro dessa pessoa. Fala para ele, fala para você, escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. Só quem está grato por estar perto da tenda, levante as duas mãos, porque uma é pouco, e enche esse. E aqui eu começo a me preparar para encerrar. Porque Deus chama Moisés. E Deus faz para Moisés 3 promessas. Quantas promessas? Não, quem ainda está aqui, quantas promessas? Agora eu não demoro. Já estou caminhando para o fim. A primeira promessa, e toda a atenção é pouca agora. Qual foi a primeira promessa, pastor? Onde tu colocares a planta do teu pé. Agora eu vou repetir. Onde tu colocares a planta do teu pé, a terra é tua. Vai para mim. Vai para mim. Você não pode perder isso aqui. De jeito nenhum você pode perder isso aqui. Porque a terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, tem nome. Qual é o nome da terra prometida, pregador? Canaã. Qual é o nome da terra? Não, muito barulho. Qual é o nome da terra? Uma pergunta mais difícil agora. Agora é só para quem já leu Gênesis, tá bom? Agora é só para quem já leu Gênesis. Quem é Canaã? Quem é Canaã? Não vou enrolar não. Canaã é neto de Noé, filho de Cã. Quem é Cã, pastor? Aquele que viu o pai nu, bêbado e caído na vinha. Quando Cã viu o pai nu, bêbado e caído na vinha, sabe o que Cã fez? Voltou para casa e contou uma fofoca. E como faz uns dias que eu não venho aqui, eu não sei. Só quem vem aqui sabe. Como faz uns dias que eu não venho, eu não sei se por aqui nós temos crente fofoqueiro. Não sei. Lá onde eu me congrego tem. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou mentir no altar. Lá tem. Mas se alguém tem o ministério da fofoca, você nunca vai ganhar Cã, nunca. Você pode se esforçar o tanto que nunca vai ganhar Cã. Por quê, pastor? Porque Cã contou uma fofoca para o mundo todo. Lembrando que o mundo de Cã era 8 pessoas. Qual foi a fofoca? Papai está nu, bêbado e caído na vinha. Sam e Jafé foram ajudar. Quando passa o efeito do vinho, que Noé fica sabendo o que Cã fez,
Noé vai amaldiçoar quem? Cã. Maldito seja Canaã. Se tu não pegar isso aqui, eu vou embora. Maldito seja Canaã. Aí Deus está dizendo: Josué, onde tu colocar a planta do teu pé. Eu estou enrolando que é para tu não perder. Eu estou enrolando que é para tu pegar. Vou liberar agora. Josué, a maldição só fica até o abençoado chegar. Até o abençoado. Hoje eu vou tentar responder uma pergunta que você se faz a sua vida toda. Que pergunta, pastor? Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu não nasci na família do Silvio Santos? Por que que eu não nasci na família do Neymar? Por que que eu nasci nessa família, Jesus? É porque você chegou para ser o divisor de águas da tua família. É porque você chegou para mudar a história da tua família. É porque você chegou para mudar a história da tua casa. Eu pertenço a duas famílias. Eu pertenço à família Tavares, por parte da minha mãe. E eu pertenço à família Gomes, por parte do meu pai. A família Tavares é uma família de auxiliares, diáconos, presbíteros da casa do Senhor. Já a família Gomes, meu pastor, até 2002 não tinha um crente na família Gomes. Tem um ano que a minha tia morreu, partiu com o Senhor. Tia Teresa, escuta isso aqui, eu estou terminando. Tia Teresa viveu-se 65 anos. Escuta isso. Tia Teresa viveu 65 anos. Desses 65 anos, mais de 50 foram dedicados a Umbanda, Candomblé. Minha tia era declarada mãe de santo, macumbeira. Não é que nem a Anitta que se diz macumbeira para ver se ela volta a hypar de novo. Não. Minha tia tinha terreiro de macumba. Minha tia tinha imagem de demônio dentro da casa dela. Minha tia morava em Outeiro. A última vez que eu fui em Outeiro visitar a titia, nós tivemos uma conversa. Titia disse assim para mim: Rodrigo, eu sei que tu é crente. E o fato de tu ser crente não impede da gente ter uma relação de família. Isso é verdade, eu sou crente. Rodrigo, me tira uma dúvida. Fala, tia. Por que é que vocês são tão barulhentos? Quando ela falou, me liguei. Eu disse: por que a senhora está perguntando isso? Titia falou para mim: é porque abriu aqui na rua de casa uma igrejinha. Quando ela falou igrejinha, o corpo arrepiou. Porque hoje eu congrego numa sede, numa igreja grande. Mas os meus primeiros 10 anos de caminhada com Jesus foi numa igrejinha. E se tem alguém que pode falar de igrejinha aqui essa noite, sou eu. Lá na igrejinha não tem microfone Shure como esse aqui abençoado, que eu falo aqui embaixo e vocês me ouvem. Não. Lá na igrejinha é microfone de fio, mas segura. Segura. Porque para você ouvir a minha voz lá na igrejinha, eu tenho que amarrar o fio no braço. Só quem é da igrejinha sabe o que eu estou falando.
Não, lá na igrejinha não tem esse som abençoado, digital. Não. Lá na igrejinha é caixa amplificada. Na que eu congregava era 300 e tantos amperes. A luta lá da minha igrejinha era tão pequena que a corneta era queimada. A gente falava Jesus é Jesus. Não, lá na igrejinha não tem cantor abençoado como esses daqui. Abençoado, não. Lá na igrejinha aqueles irmãos desafinados mesmo, que só sabe os hinos da harpa. Lá na igrejinha não tem pregador teólogo tal que fala. Não. Lá na igrejinha é Jesus passou em Jericó. Glória a Deus. Só tem uma diferença dos irmãos da igrejinha para os irmãos da igrejona. Qual, pastor? É que os irmãos da igreja não estão preocupados se o cantor vai fazer mel, se o cantor vai afinar, se o cantor... Não. Lá na igreja ninguém está preocupado com teologia. Lá falou Jesus, cantou Jesus, já é suficiente. Eu disse, tia, e aí? E aí que abriu uma igrejinha na rua da sua casa? Filho, eles inventaram um culto lá dia de sexta-feira. E eu disse, o que tem? É que sexta-feira é o dia da minha reunião aqui. É o dia que os empresários vêm fazer trabalho comigo. É o dia que eu faço despacho. E eu disse, o que tem, tia? A tia falou para mim, desde que os crentes abriram o culto na sexta-feira. Vou falar só uma vez, meu tempo estourou, já vou embora. Já vou orar. Desde que os crentes abriram o culto na igrejinha sexta-feira, os guias pararam de descer, os orixás pararam de descer, as entidades pararam de descer, enquanto eles gritam lá. Eu disse, tia, a senhora só tem um caminho. Qual, meu filho? Fecha o terreiro, vai congregar na igrejinha. Fecha o terreiro, vai... Se só o pregador gritar aqui essa noite, possa ser que ainda desça uns demônios aí pelo Alcino Cacela, possa ser que ainda desça uns demônios lá para Padre Otíquio, mas se eu gritar e o altar gritar junto, se o altar gritar e a igreja... Se os adoradores chegaram, levante as duas mãos e ofereça um minuto. Eu vou deixar você adorar. Sai da frente, Satanás! A igreja vai passar! Vai orando, vai! Tem profeta na casa, tem profetisa na casa, tem vaso na casa, tem. Então começa a orar agora. Arai, achei.